Você já se perguntou por quê, mesmo rezando tanto, às vezes parece que nada muda? Porque você se ajoelha, pede, súplica, entrega seus medos, especialmente pelos seus filhos e netos, e ainda assim o coração continua inquieto, como se suas palavras se perdessem no ar. Talvez o problema não esteja na sua fé. Talvez não esteja na intensidade do seu amor. Talvez não esteja nem mesmo na sua perseverança. Talvez o problema esteja no momento. Não, isso não significa que Deus não escuta em qualquer hora. Ele escuta. Sempre escutou. Sempre escutará. Mas existe uma verdade espiritual profunda, conhecida pelos santos e esquecida pela maioria das pessoas. Nem todo momento do dia toca o céu da mesma forma. A vida espiritual não é feita apenas de boas intenções espalhadas ao longo do dia. Ela tem ritmo. Ela tem ordem. Ela tem tempos favoráveis. Existem instantes em que o coração humano está mais aberto. Momentos em que a alma ainda não foi endurecida pelo barulho do mundo. Momentos em que o céu se inclina com mais delicadeza sobre a terra. Os santos chamavam isso, em silêncio, de janelas de graça. Não são portais mágicos. Não são fórmulas secretas. São encontros. E uma mulher, pequena em estatura, mas imensa em intimidade com Deus, compreendeu isso como poucos, Santa Teresa de Ávila. Ela não falava a partir de teorias bonitas. Ela falava a partir da experiência viva. Da oração perseverante. Da aridez da alma. Do silêncio que dói. E também das graças tão profundas que palavras humanas não conseguem explicar. Santa Teresa percebeu algo que muda completamente a forma de rezar pelos que amamos. O dia possui um ritmo espiritual, e dentro desse ritmo existem 3 momentos em que a oração se torna mais alinhada, mais consciente, mais fecunda. Não porque Deus muda, mas porque nós mudamos ao longo do dia. Você não é a mesma pessoa ao acordar, no meio da correria e à noite. Seu coração não sente da mesma forma. Sua alma não escuta da mesma maneira. E quando você aprende a rezar respeitando esse ritmo, algo poderoso acontece. É como se sua vida interior começasse a bater no mesmo compasso do coração de Deus. Talvez você esteja cansado de rezar sempre do mesmo jeito. Talvez você já tenha pedido 1000 vezes proteção, conversão, paz, direção para seus filhos. E mesmo assim o medo continua apertando o peito. Santa Teresa nos ensinaria, com muita doçura, mas também com firmeza. A oração não é uma lista de pedidos lançados ao vento. É uma entrega consciente feita nos momentos certos. Quando você oferece seus filhos e netos a Deus nos tempos certos, você não está apenas pedindo proteção. Você está envolvendo toda a vida deles em uma corrente contínua de graça. Uma graça que age quando você está presente. E também quando você não está. Neste caminho que vamos percorrer juntos, você vai descobrir 3 momentos do dia que, vividos com fidelidade, transformam a maneira como você reza, como confia e como descansa em Deus. 3 momentos simples. 3 gestos silenciosos. 3 encontros diários. E talvez, ao final, você perceba que Deus sempre esteve ouvindo. Ele só estava esperando você encontrá-lo no tempo certo. No próximo capítulo, vamos falar sobre esse ritmo divino e por que Santa Teresa acreditava que a oração precisa de constância, não de improviso. Existe algo que quase ninguém percebe, mas que muda tudo na vida espiritual. Deus age no tempo. E quem aprende a viver no tempo de Deus começa a experimentar uma paz que o mundo não consegue dar. Nós estamos acostumados a viver no ritmo da praça. Acordamos já correndo. Passamos o dia reagindo. E à noite, exaustos, tentamos entregar a Deus apenas o que sobrou das nossas forças. Mas a oração não nasce do cansaço. Ela nasce da atenção. Santa Teresa de Ávila compreendeu isso muito cedo. Ela percebeu que uma vida espiritual desorganizada gera uma oração fraca, cansada, dispersa. Não por falta de amor, mas por falta de ritmo. O mundo nos ensina a improvisar tudo. A fazer quando dá. A rezar quando sobra tempo. Mas Deus não trabalha no improviso. Ele trabalha na fidelidade. A tradição espiritual da Igreja sempre soube disso. Por isso, desde os primeiros cristãos, o dia foi dividido em tempos de oração. Não como uma obrigação pesada, mas como uma forma de santificar o tempo. Porque quando você entrega o tempo a Deus, você entrega a própria vida. Santa Teresa ensinava algo muito simples, mas profundamente exigente. A oração não deve depender do nosso humor, da nossa disposição ou das nossas emoções.
Ela deve depender da decisão. Decisão de parar. Decisão de silenciar. Decisão de se colocar diante de Deus mesmo quando não se sente nada. Talvez você já tenha passado por isso. Você começa a rezar cheio de fervor. Depois de alguns dias, o entusiasmo diminui. Nada parece acontecer. E aos poucos, a oração vai ficando cada vez mais rara. Santa Teresa chamava isso de aridez. E ela não tinha medo dela. Ela sabia que Deus não mede a oração pelos sentimentos, mas pela constância. Pela fidelidade silenciosa. Pela presença diária. E é aqui que entra o segredo do ritmo. Quando você organiza sua oração ao longo do dia, você não está tentando controlar Deus. Você está educando o seu coração. Você está dizendo à sua alma: não é o mundo que define quando eu paro. É Deus. Santa Teresa ensinava seus filhos espirituais a não deixarem a oração ao acaso. Ela sabia que, se não houvesse momentos definidos, a oração seria sempre adiada. E o que é sempre adiado, aos poucos, desaparece. Por isso, ela falava de 3 tempos. Não muitos. Não complicados. 3 momentos acessíveis a qualquer pessoa, em qualquer estado de vida. Manhã. Meio-dia. Noite. 3 pontos fixos. 3 âncoras espirituais no meio do dia. Esses momentos não existem porque Deus precisa deles. Eles existem porque nós precisamos. Precisamos aprender a começar com Deus. Precisamos lembrar de Deus no meio da correria. Precisamos terminar o dia confiando em Deus. Quando você vive assim, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. O medo perde força. A sensação de abandono começa a desaparecer. Porque sua vida deixa de ser uma sucessão de eventos desordenados. E passa a ser um caminho acompanhado. E quando você inclui seus filhos e netos nesses momentos, algo ainda mais profundo acontece. Você para de carregá-los sozinho. Você para de tentar protegê-los apenas com suas forças. Você os entrega, dia após dia, ao cuidado de Deus. Santa Teresa sabia que essa entrega repetida cria um vínculo espiritual poderoso. Não é uma oração isolada. É uma presença constante. É como dizer ao céu, todos os dias: eu confio. Eu não desisto. Eu volto. E Deus responde a quem volta. No próximo capítulo, vamos entrar no primeiro desses momentos. A oração da manhã. O instante frágil, silencioso e decisivo em que o dia ainda pode ser totalmente entregue a Deus. Existe um momento do dia que é mais frágil do que todos os outros. Um instante breve, quase imperceptível, em que o coração ainda não vestiu suas armaduras. É o momento em que você abre os olhos pela manhã. Antes das notícias. Antes das preocupações. Antes das cobranças. Antes do barulho do mundo. Santa Teresa de Ávila via esse instante como um tesouro escondido. Ela sabia que, se o início fosse entregue a Deus, todo o resto seria tocado pela graça. Porque o começo carrega uma força especial. Aquilo que você faz primeiro molda o que vem depois. Aquilo que você pensa primeiro orienta o dia inteiro. Aquilo que você entrega primeiro abre caminho para o restante. Mas quantas vezes você acorda já preocupado? Já cansado? Já antecipando problemas que ainda nem aconteceram? E enquanto isso, Deus espera. Não com pressa. Não com cobrança. Apenas espera. Santa Teresa ensinava que a primeira ação do dia não deveria ser levantar, correr ou pensar. Deveria ser entregar. Não uma oração longa. Não palavras elaboradas. Mas um gesto simples, consciente, verdadeiro. Porque quando você consagra amanhã, você não está apenas rezando. Você está colocando nas mãos de Deus tudo o que ainda vai acontecer. E quando você coloca seus filhos e netos nessa entrega, algo profundo se estabelece. Você pede que Deus vá à frente deles. Que prepare os caminhos. Que os guarde antes mesmo que eles saiam de casa. A Igreja sempre ensinou que o dia deve começar com oração. Não como costume vazio, mas como sabedoria espiritual milenar. É como plantar uma semente. Se você planta na hora certa, no solo certo, com a intenção certa, a colheita vem. Amanhã é esse solo fértil. Santa Teresa nunca deixava passar a manhã sem oferecer o dia inteiro a Deus. Para ela, isso não era um hábito mecânico. Era um ato de confiança radical. Era dizer, com simplicidade: Senhor, eu confio que tu cuidarás melhor do que eu. Quantas manhãs são desperdiçadas em preocupação inútil?
Quantas vezes o coração já começa o dia cansado antes mesmo de sair da cama? E nesse instante, Deus estava ali, esperando apenas alguns segundos da sua atenção. Porque é nesse silêncio inicial que ele age com mais liberdade. Quando a mente ainda não está cheia de ruído. Quando o coração ainda não está endurecido. É ali que a graça entra como um rio tranquilo. E quando você coloca seus filhos nesse rio logo ao amanhecer, eles são levados pela corrente da proteção divina ao longo do dia inteiro. Não importa onde estejam. Não importa o que enfrentem. A oração da manhã cria uma proteção invisível, silenciosa, constante. O que você precisa fazer é simples, mas profundo. Ao acordar, antes de qualquer coisa, faça o sinal da cruz. Não automaticamente, mas com presença. Sinta que você está marcando o dia com Deus. Depois, diga com calma, em voz alta ou no silêncio do coração: Senhor, eu coloco hoje meus filhos e netos sob a tua proteção. Conduze os passos deles. Guarda-os do mal. Que a tua vontade se cumpra em suas vidas. Pode parecer pouco. Pode parecer simples demais. Mas Santa Teresa nos lembra: não é o tamanho das palavras que move o coração de Deus. É a profundidade da entrega. Quando você entrega seus filhos a Deus logo no início do dia, você está dizendo algo muito poderoso. Eu confio mais em ti do que nos meus próprios esforços. E Deus responde à confiança. Talvez você não veja imediatamente. Talvez não perceba nada diferente. Mas a graça não faz barulho. Ela age. No próximo capítulo, vamos falar sobre o segundo momento. Um horário inesperado, muitas vezes esquecido. Mas que Santa Teresa considerava um ponto de ligação entre o céu e a terra. A oração do meio-dia. O meio-dia costuma passar despercebido. O relógio marca 12 horas, e quase ninguém para. É o momento em que o dia está no auge. O trabalho exige. As tarefas se acumulam. A mente está cheia. E justamente por isso, Santa Teresa de Ávila via o meio-dia como um dos momentos mais poderosos da vida espiritual. Porque a verdadeira oração não acontece apenas no silêncio confortável. Ela acontece também no meio do caos. Na tradição da Igreja, o meio-dia é conhecido como a hora sexta. É um tempo de oferta, de lembrança do sacrifício de Cristo. Um momento em que o céu se abre para quem decide parar. Não parar por muito tempo. Não fugir das responsabilidades. Mas interromper, ainda que por alguns segundos, o ritmo frenético do dia. Santa Teresa sabia: se você não parar por Deus, o mundo vai te engolir inteiro. O meio-dia é esse convite silencioso. Você ainda se lembra de quem está conduzindo a sua vida? É o instante em que você olha para trás e entrega a Deus tudo o que já viveu até ali. E ao mesmo tempo, confia a Ele tudo o que ainda virá. E quando você oferece seus filhos e netos nesse momento, você os coloca no coração do sacrifício de Cristo. Nada é mais forte do que isso. A maioria das pessoas atravessa o meio-dia distraída, presa a compromissos, preocupações, notificações. Mas os santos tinham uma consciência diferente. Eles sabiam que cada hora do dia carrega um significado espiritual próprio. Na Sagrada Escritura, há um detalhe que muitos ignoram. Pedro subiu ao terraço para rezar justamente ao meio-dia. Ele interrompeu o que fazia. E foi nesse momento que recebeu uma das visões mais transformadoras de sua vida. O céu se abre para quem sabe parar. Santa Teresa ensinava que essa pausa cria uma ponte de graça entre a manhã e a noite. É como dizer a Deus: eu não comecei contigo e te esqueci. Eu volto. Eu paro. Eu entrego de novo. E Deus honra quem volta. Talvez você pense: mas eu trabalho. Eu não posso parar. E é exatamente por isso que essa oração é tão poderosa. Quando você interrompe a correria por Deus, você declara que Ele é mais importante do que qualquer tarefa. E quando você faz isso por seus filhos e netos, você afirma que a proteção deles vale mais do que qualquer urgência. Não é preciso nada complicado. Quando o relógio marcar meio-dia, pare por 30 segundos. Feche os olhos. Respire fundo. E diga com intenção: Jesus Cristo, eu te ofereço este dia. E coloco a vida dos meus filhos e netos no teu sagrado coração. Ou reze um Pai Nosso. Ou uma Ave Maria. Mas não reze por hábito. Reze como quem entrega. Imagine, com simplicidade, que você está colocando seus filhos nos braços de Cristo. Porque é exatamente isso que você está fazendo.
Santa Teresa nos ensina que essa fidelidade silenciosa move o céu. Anjos são enviados. Graças são liberadas. Proteções são ativadas. Não por magia, mas por fé. No próximo capítulo, vamos entrar no terceiro momento. O tempo em que o dia se encerra. O silêncio retorna. E o coração aprende a descansar. A oração da noite. A noite chega devagar. O corpo desacelera. O barulho diminui. E, com o silêncio, muitas vezes, chegam também os medos. É quando o dia termina que o coração começa a lembrar de tudo o que não conseguiu controlar. Do que poderia ter sido diferente. Do que ainda preocupa. Santa Teresa de Ávila ensinava que a noite não é apenas o fim do dia. É um tempo sagrado de reconciliação. É o momento de devolver tudo a Deus. O que foi bom. O que foi difícil. O que ficou incompleto. E é também um momento de maior vulnerabilidade. Enquanto dormimos, não vigiamos. Não protegemos. Não decidimos. Por isso, rezar à noite pelos filhos e netos é um dos atos de amor mais profundos que existem. É reconhecer, com humildade. Eu não posso estar com eles o tempo todo. Mas tu podes. A tradição cristã sempre viu a oração da noite como essencial. É o momento da entrega final. O instante em que dizemos: Senhor, eu confio. Eu descanso. Tu permaneces. Santa Teresa nunca se deitava sem antes fazer um breve exame do dia. Não para se acusar, mas para reconhecer a presença de Deus em tudo. Até nas sombras. Até nos silêncios. Depois, ela entregava àqueles que amava a proteção divina. Não como um ritual mecânico, mas como um gesto de amor verdadeiro. Quantas noites você já se deitou preocupado com seus filhos? Pensando nos perigos. Nas escolhas. No futuro incerto. E o sono não vem. O coração não descansa. Enquanto isso, Deus espera ouvir apenas uma frase. Entrega-os a mim. Santa Teresa nos ensina que a verdadeira paz nasce quando você para de tentar controlar tudo. Quando aceita que o amor não significa domínio, mas confiança. Antes de dormir, feche os olhos. Traga à sua mente o rosto dos seus filhos e netos. Sinta o amor que você tem por eles. E então diga, com simplicidade: Jesus, eu confio em ti. Coloco meus filhos e netos nas tuas mãos. Guarda-os. Protege-os. Conduze-os à tua paz. Reze uma Ave Maria. Peça a Nossa Senhora que os cubra com seu manto. E depois, descanse. Porque quando você entrega, Deus age. Você dorme em paz porque Deus não dorme. Enquanto você repousa, Ele trabalha. Cura feridas invisíveis. Acalma corações. Prepara caminhos. Santa Teresa chamava a oração da noite de a última linha de defesa espiritual do dia. O último ato de amor antes do repouso. E Deus honra esse gesto com uma proteção que atravessa a noite inteira. No próximo e último capítulo, vamos unir esses três momentos. E compreender por que a fidelidade diária transforma a oração em uma fortaleza espiritual contínua. Agora você já conhece os três momentos. Manhã, meio-dia, noite. Mas existe algo que poucos compreendem verdadeiramente. Esses momentos não são isolados. Eles formam uma unidade. Um caminho contínuo. Uma proteção que não se interrompe. Quando você reza pela manhã, você abre o dia com Deus. Quando você reza ao meio-dia, você sustenta essa graça no meio da luta. Quando você reza à noite, você fecha o dia em confiança. É como um círculo espiritual que envolve seus filhos e netos do começo ao fim do dia. Não é magia. Não é superstição. É perseverança. Santa Teresa de Ávila ensinava que Deus sempre escuta a oração. Mas honra de modo especial a oração fiel. A oração que volta. A oração que não depende de resultados visíveis. Muitas pessoas rezam uma vez e esperam um milagre imediato. Quando não veem nada acontecer, desistem. Mas Santa Teresa nos alerta com sabedoria. A oração não é um botão que se aperta para obter respostas rápidas. Ela é um relacionamento que se constrói com o tempo. Dia após dia. Mesmo quando não se sente nada. Mesmo quando tudo parece igual. E quando você reza pelos seus filhos e netos todos os dias. Nesses três momentos, você não está apenas pedindo proteção. Você está ensinando ao céu que confia. Você está mostrando que sua fé não depende de sinais. Você está dizendo a Deus: eu continuo. Eu permaneço. Eu acredito.
Essa fé perseverante move o coração de Deus. Talvez você não veja frutos imediatos. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. A cada manhã consagrada, Deus direciona passos. A cada meio-dia oferecido, Ele afasta perigos invisíveis. A cada noite entregue, Ele cura feridas que você nem sabe que existem. Um dia, ao olhar para trás, você vai perceber: minha oração fez diferença. Santa Teresa viveu assim. Ela passou por aridez, por silêncio, por espera, mas nunca desistiu. E foi essa fidelidade que a levou às profundezas da união com Deus. Ela nos ensina que a oração constante não é apenas um ato religioso. É uma fortaleza espiritual. Um manto de graça. Um rio que nunca deixa de fluir. Nenhuma escuridão resiste a essa luz. Nenhuma força vence essa entrega. Porque quando você reza, você não reza sozinho. Você reza com a Igreja, com os santos e com Santa Teresa, que intercede no céu enquanto você intercede na terra. Esses três momentos não garantem uma vida sem sofrimento. Santa Teresa nunca prometeu isso. O que ela prometeu foi algo maior. Deus estará presente em tudo. A dor não desaparece, mas se transforma. O medo não domina, porque há confiança. A escuridão não vence, porque Deus caminha junto. Agora a escolha está diante de você. Continuar rezando quando der, ou assumir esse caminho de fidelidade diária. 3 momentos. 3 entregas. 3 encontros. Você não precisa esperar estar pronto. Comece hoje à noite. Entregue seus filhos a Deus antes de dormir. Amanhã, ao acordar, consagre o dia. Ao meio-dia, pare e ofereça novamente. E depois, continue. Se este caminho tocou o seu coração, se você sente que precisa aprender a rezar com mais profundidade, mais constância, mais confiança, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, seguimos aprendendo, dia após dia, a rezar com fidelidade, a confiar sem medo, e a viver no ritmo da graça. Porque Deus nunca abandona aqueles que o buscam. E a oração perseverante, essa transforma tudo.